Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Bruno, barbeiro da Nova Zelândia, e o review de hoje é um review muito top de uma máquina que eu queria trazer há muito tempo. Eu quis trazer ela, queria ter essa máquina e hoje eu consegui. Eu tô falando da Endes Master Cordless, a Fade Master Cordless da Endes. Então vamos dar uma olhada na caixa e ver as primeiras informações aqui que a gente descobre sobre a máquina. É uma máquina muito interessante, muito bacana. Para muitos barbeiros, essa Endes Fade Master é uma das melhores máquinas de corte do momento. Foi eleita em 2019, 2020, 2021, desde que ela lançou, uma das melhores máquinas na América entre os barbeiros renomados. Então vamos dar uma olhada nela e ver as primeiras informações aqui que a gente descobre. Ela possui uma lâmina taper de fábrica, não é uma lâmina fade, apesar de ser a Fade Master, né? Mas enfim, ela possui uma base de carregamento e o carregador dela vem com todos os plugs de todos os países. É só fazer a alteração e vem um óleo lubrificante também. Segundo as especificações da Endes, essa máquina ela trabalha cerca de 90 minutos para uma carga de 1 hora. Então ela trabalha 1h30 para uma carga de 1 hora. Ela possui um motor ultra rápido e a alavanca dela possui ajuste de 0 a 1 apenas na alavanca. Então vamos abrir ela e vamos dar uma olhada aqui como que veio essa máquina. Sensacional, a máquina é top, né? Não tem como negar que a máquina é bonita. Máquina muito legal, bem interessante, é bem pesada, eu já adianto logo de cara, mas vamos deixar a máquina ali pra gente ver depois. O carregador dela de base é um carregador extremamente bonito, todo de metal, muito bem acabado. A qualidade dessa máquina, do acabamento, a gente não tem nem o que falar, né? É um acabamento premium. E uma das coisas que é um ponto muito negativo dessa máquina da Endes é que ela não acompanha nenhum pente. Ela vem somente a máquina. Você tem que comprar os pentes separadamente. Ela veio um pincel de limpeza e um óleo lubrificante e o carregador e os plugs do carregador. O carregador dela de aproximadamente 2 metros, é um carregador muito grande. O plug dela é um plug totalmente diferente, me lembra muito as máquinas da Wall Beretta. E o carregador dela aqui, eu estou utilizando no momento o padrão A1, que é o padrão da Nova Zelândia, mas ela vem outros plugs, como por exemplo o plug EU, que é o plug do Brasil. Vem também o plug da Europa, acho que esse aqui é o da Europa, e o plug padrão dos Estados Unidos. Então ela vem todos os plugs. É super simples de trocar, a gente só aperta aqui e remove essa parte, não sei como, é super simples. Tá. Então aqui ó, a gente aperta esse botão e puxa ela pra cá, removi o plug, vou colocar aqui ó, por exemplo, esse outro plug aqui, é só a gente encaixar e empurrar e pronto. O carregador agora já está no outro padrão, não preciso usar adaptador nenhum, é super simples de estar removendo, de estar trocando, e você não precisa usar o adaptador para carregar a sua máquina, somente trocar a cabeça dela ali. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que interessa e vamos ver a máquina. Vamos ver a nossa Endes Master Cordless. É uma máquina muito bacana, tem uma pegada totalmente diferente da pegada que a gente está acostumado. Ela me lembra muito uma máquina de acabamento, só que muito maior, muito mais robusta. É uma máquina pesada, ela deve ter aproximadamente umas 400 a 500 gramas, não é uma máquina leve, mas ela é uma máquina toda feita de metal. A alavanca dela possui uma abertura incrível. Quando eu vi o lançamento dessa máquina eu fiquei louco. Olha a abertura dessa lâmina. Segundo as especificações da Endes, ela vai de 0 até a numeração número 1, somente com a abertura da alavanca. É uma abertura gigantesca. A abertura dela é muito boa e a lâmina dela possui um padrão totalmente diferente dos padrões da Wall que a gente está acostumado. A furação dela embaixo é uma furação bem menor e é uma lâmina mais comprida, ela é muito maior, tanto que os pentes da Wall não servem nessa máquina, tem que ter os pentes próprios da máquina da Endes. Ela possui um LED indicativo de bateria aqui embaixo, quando a gente liga a máquina ele fica azul, e quando a bateria ela está se esgotando, ela fica vermelha e começa a piscar. E a mesma coisa para carregar, a gente conecta o carregador para carregar, o LED azul ele fica piscando e quando está 100% carregado, ele fica 100% azul. A chave de liga e desliga dela também é uma chave completamente diferente
diferente, ó, é uma chave somente de empurrar para cima, ela não é aquela chave de clique. É muito interessante o projeto, é totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas é uma máquina muito famosa na América. Então vamos ver o som dela, o ruído. Eu já adianto que não é uma máquina silenciosa, tem muitas reclamações em relação ao barulho dessa máquina. A lâmina dessa máquina que veio padrão de fábrica, ela não é uma lâmina fade. Isso é uma coisa que eu estranhei muito, porque a gente está falando aqui, ó, da Endes Master Cordless, né, ou a Fade Master, só que em versão cordless. Então, na minha opinião, deveria vir com uma lâmina aí padrão fade, mas a lâmina dela é uma lâmina taper. Como vocês podem ver, ó, a lâmina dela vem reta assim e faz uma ponta. Então, pra gente fazer o fade, fazer o degradê, a gente tem que trabalhar com a máquina mais ou menos desse jeito e não com ela totalmente inclinada. Então, somente com a ponta dela aqui. Mas é uma lâmina que promete ser espetacular, é uma lâmina incrível. E eu já adquiri aqui também, ó, uma lâmina fade da Endes, essa daqui é fade mesmo. Ela é retinha, eu vou fazer a alteração depois, no futuro, mas primeiro eu quero utilizar a máquina assim, 100% original, gravar o vídeo para vocês, mostrar ela na prática. Depois vou fazer a alteração, colocar ali a lâmina fade, colocar uma lâmina de cerâmica também para diminuir um pouco o barulho, que eu sei que é uma máquina bem barulhenta. Então vamos ouvir o ruído dela, vamos ver o som dessa máquina. Sinceramente, eu achei que a máquina era mais barulhenta, porque tem muita gente que fala, a Endes é muito boa, eu adoro a minha Master Cordless, mas é uma máquina muito barulhenta. Eu achei que ela fosse um pouco mais barulhenta, ela não é tão barulhenta assim. Pode ser que com o tempo ela fique mais barulhenta, mas eu vi em alguns vídeos já como deixar ela um pouco mais silenciosa. Como ela é uma máquina toda de metal, ela faz um pouco mais de barulho mesmo, e essa tampa dela, ela tem somente 2 parafusos, é um em cima e um embaixo. Na minha opinião, faltou um parafuso aqui nos cantos ou alguma coisa do tipo para poder segurar a máquina e deixar ela mais silenciosa. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu vou ligar a máquina, ela vai estar um pouco barulhenta. Certo? Se eu segurar ela aqui, ó, o barulho dela diminui. Tá vendo? Se eu der uma pressãozinha aqui, ó, o barulho dela diminui. Então, na minha opinião, deveria ter mais algum parafuso aqui dos lados ou algum clique para travar ela. Mas isso é uma coisa muito simples de resolver. A gente coloca ali um paninho, alguma coisa, para não dar tanto atrito, ela vai ficar muito mais silenciosa. E com a cerâmica também ela vai ficar muito mais silenciosa. Mas de cara, é uma máquina que eu gostei muito, apesar dela possuir a ergonomia totalmente diferente do habitual, né? A hora que a gente pega a máquina na mão, a primeira impressão, ela é muito estranha. Você fala, nossa, que máquina estranha. Ela é muito gorda, assim, né? Ela é muito robusta. Tudo é questão de adaptação. Quando eu comecei a trabalhar com a Monster Clipper também, no começo eu estranhei, a ergonomia dela é totalmente diferente. Mas a Monster Clipper é uma máquina um pouco mais leve, né? Essa daqui ela é um pouco mais pesada, mas é uma máquina muito boa de trabalhar porque o motor dela é extremamente potente. Como eu disse, ela não veio os pentes guias pra gente colocar na máquina, mas eu adquiri os pentes separados e adquiri os 2 modelos de pentes que ela tem. O famoso pente roxo magnético, esse daqui é sensacional. E o legal dessa máquina é que ela possui praticamente 2 pentes meios. Ela tem o 00, que seria 1,5 milímetro, e ela tem o 05, que é 2,5 milímetros. Ela fica ali entre o pente 1 e o pente meio. E olha como esse pente magnético ele é extremamente potente. Você colocou, ela já encaixou, ela é muito potente o ímã dela, o magnético dela é muito forte. Levando em consideração que é uma máquina pesada, o ímã dela prende muito bem. Ele é até um pouco difícil para a gente remover, de tão bom que é. Eu adorei esse pente roxo, achei muito bacana. E eu também tenho aqui os pentes tradicionais da Endes, que são os pentes convencionais, como se fossem aqueles pentes da UOL de plástico. Então tenho aqui ó, a mesma numeração de 0, que é 1,5 milímetros, que seria o 0,5 da UOL. Então esse daqui a gente vai encaixar normalmente, ó, vai colocar e vai prender, como se fosse um pente da UOL mesmo. É um pente tradicional, ele é bacana, mas comparando ele com esse roxo aqui, não tem nem comparação. Esse roxo aqui ele é sensacional, o magnético dele é fenomenal. E esse pente roxo magnético, ele tem de 2 ímãs, igual esse daqui, um de cada lado e somente um ímã no meio. Esse daqui ele é um pouquinho mais potente, então eu acho que ele vale mais a pena. E agora eu vou mostrar pra vocês o porquê todo mundo gosta dessa máquina e fala que ela é muito boa pra raspar o cabelo volumoso, ela tira tudo de uma vez. Uma, por conta da lâmina dela ser sensacional, e outra coisa, o motor que eu vou mostrar pra vocês. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas é uma máquina diferente, né? Uma máquina bacana, eu acho que a gente tem que mostrar tudo. E o editor vai dar uma acelerada aí nessa parte que eu tô abrindo a máquina aqui.
Então beleza pessoal, aqui ó, super simples, é somente remover os dois parafusos e a tampa ela já levanta, a gente já tem acesso, é só remover. A tampa dela também é de metal, vou deixar a tampa aqui do lado. E ela possui aqui uma espuma bem fininha, que na minha opinião deveria ser uma espuma maior, para não dar tanto atrito no motor e deixar ela mais silenciosa. É essa espuma aqui que a gente vai trocar depois. Olha para você ver como que é essa máquina por dentro. Ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado, até os plugs do conector dela é diferente. Eu não vou conseguir puxar muito aqui, ó, mas dá uma olhada no tamanho desse motor. O motor dessa máquina ele é muito grande, ele é muito maior do que o motor da máquina da Wall, da Senior, por exemplo. Ele é um motor desse tamanho aqui, ó. Ele é extremamente robusto. É um motor que, segundo as especificações do fabricante, promete 7.200 RPM no motor, né? Claro que na lâmina não vai chegar a tudo isso, mas que promete 7.200 RPM e ele não perde potência. É uma tecnologia muito boa que faz o motor permanecer com potência do começo ao fim da bateria. Isso é muito bacana. Eu não vou conseguir abrir mais ela aqui porque é totalmente complicado de abrir, mas eu acho que a parte mais importante para a gente dar uma olhada aqui e ver seria o motor da máquina. Já montei a máquina aqui de novo, coloquei os parafusos e eu apertei ele um pouco mais, eu percebi que a máquina ela ficou um pouco mais silenciosa do que ela estava. Não está 100% silenciosa, mas está muito mais silenciosa. E lembrando também que a máquina ela não está lubrificada, né? Provavelmente a hora que a gente lubrificar, essa lâmina se soltar um pouco mais, ela vai ficar bem silenciosa, porque agora essa lâmina ela está bem presa. Então pessoal, sem mais delongas, vamos dar uma olhada na pesagem e no teste de RPM dessa máquina e também vamos ver quantos decibéis ela tem, qual que é o som dessa máquina. Mas eu acredito que ela deva passar dos 70 decibéis. Pessoal, eu confesso que eu fiquei extremamente surpreso com a pesagem da máquina. Apenas 375 gramas. Mas ela é uma máquina tão robusta que dá a impressão que é uma máquina muito mais pesada. Claro que 375 não é uma máquina leve, mas não é uma máquina pesada levando em consideração. Você pega aí, a gente tem máquina hoje com 500 gramas. A Senior, se eu não me engano, está mais pesada do que essa máquina. Então eu não achei ela leve, é uma máquina pesada, mas eu achei que o peso dela foi interessante, eu fiquei bem surpreso em relação a isso. O teste de RPM dela está muito bom, levando em consideração que a máquina promete manter a rotação do começo ao fim, então tá muito bacana, achei muito interessante, mas com certeza colocando uma lâmina de cerâmica aqui ela vai se soltar e esse RPM dela vai aumentar. O som dela, o decibéis, realmente é uma máquina um pouco mais barulhenta do que as máquinas tradicionais, mas a gente tem que levar em consideração que o motor dela é um motor bem potente, né? Um motor bem grande, então isso faz ela ser um pouco mais barulhenta mesmo. Até o Wall Senior mesmo, quando você compra ela no começo é uma máquina silenciosa, mas com o tempo ela vai ficando bem barulhenta. Então vamos dar uma olhada na Endes Master Cordless na prática.
Então é isso aí, pessoal, tá aí o nosso vídeo da Endes Master Cordless. É uma máquina que eu achei muito boa, cara, uma máquina muito interessante, eu gostei demais, gostei muito dessa lâmina dela, eu quero colocar a lâmina fade agora pra ver como que é, e essa abertura de lâmina dela eu achei sensacional, é muito boa pra trabalhar, é muito prático, porque, por exemplo, os pentes especiais que eu tenho o 00, o meio, o 1 e o 1,5. Eu não preciso estar utilizando o pente 2, por exemplo. Eu pego o pente 1,5, eu coloco nela com a abertura alta, ela me entrega mais do que o pente 2. Então eu tenho mais praticidade para trabalhar, eu não preciso estar trocando os pentes com tanta frequência. E se ficar uma marca ali entre a meio e a 1, eu ainda tenho um pente 0,75 para utilizar. Eu achei fenomenal, a lâmina dela é muito boa, achei muito bacana, é um projeto muito interessante, mas, na minha opinião, tem alguns pontos negativos, coisas que poderiam ser melhoradas aí talvez no futuro, ou que a Endes deveria dar uma atenção especial. Mas, como eu sempre venho dizendo pra vocês, em time que tá ganhando não se mexe. É o que a UOL faz hoje. A UOL não muda, não inova, é a mesma máquina, só troca a carcaça, muda uma coisinha ou outra e mantém a mesma coisa. Enquanto essa máquina continuar campeã de venda na América, vendendo a rodo, eles não vão mudar muito. Mas, na minha opinião, essa máquina, ela poderia ter a carcaça de plástico, ficar um pouco mais leve. Em relação a ela ser robusta, isso daí eu acostumei rápido. No segundo corte, eu já estava habituado com o tamanho da máquina e a pegada dela. E outra coisa que eu não gostei, na minha opinião, que é o seguinte: quando a máquina tá com o pente, eu tenho o costume de trabalhar com a mão aqui atrás, ó. Então o meu dedo, ele acaba pegando no pente. O pente não sai, mas na hora que eu tô fazendo fade, isso me incomoda um pouco. Então eu tenho que descer minha mão um pouco mais para baixo do que habitual. Então isso foi um ponto negativo ali para mim, no meu uso, no meu jeito de trabalhar. Outra coisa que eu achei de ponto negativo, na minha opinião, é o fato dela ser cromada. Ela é linda, a cor dela é muito bonita, esse cromado, mas a minha mão sua muito, então ela fica muito marcada. Como vocês podem ver, ela já tá toda marcada. Uma máquina nova, que é pra tá brilhando, tá com todas as marcas de dedo. Então isso é um ponto negativo, na minha opinião. Ela poderia não ser cromada, ou ter a opção cromada, mas ter uma opção de plástico, preta. Na minha opinião, seria mais interessante, porque ela seria um pouco mais leve e não ia ter tanta marca de dedo. E uma das coisas que eu acostumei trabalhando com a máquina da JRL, Monster Clipper, é o clique da alavanca. Eu acho que se essa máquina tivesse a alavanca catracada, ela seria sensacional, ia ser realmente campeã, na minha opinião, não ia ter nada para bater ela. Mas é uma máquina que eu gostei muito de trabalhar, por mais que eu quisesse muito ela, eu via muitos pontos negativos nessa máquina. Na minha opinião, ela era muito pesada antes de eu conhecer. Eu achava que ela pesava 500 gramas. Puta, é uma máquina extremamente pesada. A alavanca dela, essa lâmina, por ser diferente, não ser o mesmo padrão da UOL, você tem que ter pentes diferentes na barbearia e tudo mais. Mas eu particularmente gostei demais da lâmina dela, os pentes eu achei sensacional. O único ponto negativo, na minha opinião, está em relação ao cromado mesmo, e a bateria dela também poderia ser uma bateria um pouco melhor. A bateria dela dura 1h30, mas poderia ser uma bateria que durasse um pouco mais. É isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do review da Endes Master Cordless, máquina sensacional. Tamo junto, galera, até o próximo vídeo.